Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Na Rádio Miriam Caravaggio, sempre no primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, e também com a reprise das 10 às 11 da noite. Depois no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, nos domingos a partir das 9 horas da manhã, além das redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre nos domingos, a partir das 8h30 da noite, além da TV Serra, canal 526 da NET, nas terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, basta procurar lá, procurar por Diocese de Caxias no YouTube, ativar, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. A cada semana a gente publica novos vídeos, novas ideias também, as mensagens do nosso bispo e o próprio Razões da Fé a cada semana. Por isso, o nosso tema de hoje, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Nós temos como convidado para o programa de hoje o padre Gustavo Predebon, que é vigário paroquial da paróquia Santa Catarina, em Caxias do Sul, e assessor diocesano do setor juventude da nossa diocese, além de membro da equipe de coordenação de pastoral da Diocese de Caxias do Sul. Olá, padre Gustavo, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, tudo bem? Eu gostaria de saudar todos aqueles que vão escutar, vão nos ver, vão acompanhar este nosso diálogo neste dia. Muito bom, muito bom. E a gente vai conversar então sobre todo esse processo sinodal, o que foi acontecendo na nossa diocese também. Nós recordamos que o processo sinodal na diocese, e em todo o mundo, começou lá em 2021, num processo que o Papa Francisco convoca para uma grande escuta, uma escuta, mas a gente volta antes ainda disso para o que é sinodalidade e antes ainda o que é sínodo. Então eu começo te perguntando, padre Gustavo, como é que a gente pode falar sobre sínodo e sinodalidade na história da igreja desde o início da igreja, desde que Jesus voltou para o Pai e nos deu a missão de continuar a missão? Então, Felipe, essa tua pergunta é bem legal, porque a palavra sínodo, ela vem do grego, e ela significa caminho conjunto. Syn, rodos, duas partículas ali da palavra que vão delimitar como caminho conjunto. É dali que a gente, por exemplo, fala da sincronia, também, que é como quando está tudo cronometrado junto, Então, o sínodo na igreja, ele nasceu das reuniões das comunidades, das igrejas que iam se organizando nas cidades, conforme a igreja foi crescendo, e foram se organizando para afrontar alguns problemas comuns. Toda a realidade da igreja na antiguidade, ela é muito impregnada dessa instituição que é o sínodo. Tanto que quando a gente olha para o passado da igreja, lá nos seus inícios, lá no Império Romano, tanto as comunidades da parte oriental como da parte ocidental do Império, nós vamos ver que existia, por exemplo, práticas comuns,
Os presbíteros, antes de serem ordenados, se fazia consultas amplas na comunidade, né? Da mesma forma, os diáconos, havia uma pluralidade de ministérios e serviços, né? E todos eles eram reconhecidos, então existia uma forma diferente, né, daquilo que depois foi se estruturando ao longo da história. E, de fato, é bom que tu inicia através deste ponto, porque no Concílio Vaticano II, Paulo VI, né, o Papa Paulo VI, ele pediu a retomada dessa instituição sinodal a cada 2 anos, para que o governo da Igreja ele também fosse, de uma certa forma, não apenas centralizado na figura do Papa e dos bispos, mas também que fosse algo conduzido por todos, né? Afinal, todos nós somos Igreja, né? Somos povo de Deus, né? E antes de sermos, né, sacerdotes religiosos, leigos casados, né, a serviço da Igreja no mundo e no interior da própria Igreja, todos nós somos batizados. Então, o Papa Paulo VI ele pediu essa retomada dessa grande instituição que, ao longo da história da Igreja Católica no Ocidente, ela foi um pouco desaparecendo, assim, né? E qual a importância, ao mesmo tempo, quando a gente vai contando um pouco a história, né? Nesse contexto em que a gente vive, tu estavas relatando agora, né, que antes de sermos padres, religiosos, religiosas ou leigos, somos Igreja, povo de Deus, batizados. Qual que é a importância de um sínodo? O que ele impacta na vida do católico, da nona que é zeladora de capelinha, do ministro da Eucaristia? O que um sínodo impacta? Isso. Poderíamos pensar assim, né, Felipe? Todos nós talvez temos muitas questões de fé, e como tu tens, como eu tenho, como o povo que nos escuta ou nos assiste tem também. E talvez a grande pergunta é: quem deve responder essas grandes questões de fé? Obviamente que, como padres, como professores de teologia, como pessoas que são da área, também tem um conhecimento, mas se a gente recordasse São João Crisóstomo, ele tem um ditado que é muito bonito, assim, que ele diz assim: olha, o problema de todos deve ser trabalhado por todos, deve ser resolvido por todos. Então, os problemas que tocam a vida das pessoas, eles têm que também ser trabalhados por todos, né? Eu vou dar um pequeno exemplo. Quando o Papa fez, né, um sínodo sobre as famílias para discutir a situação hoje das famílias no mundo, a vivência do sacramento, as alegrias, as barreiras, quer dizer, tudo isso significa que o Papa chama para discussão um grande número de pessoas para que a voz do Espírito Santo possa ressoar através desse grande grupo e iluminar, trazer caminhos para algo que é desafiador nos dias de hoje, por exemplo, trabalhar uma pastoral familiar, né? Acompanhar as famílias, né? Desde as famílias que conseguem viver o sacramento naquilo que seria o ideal, assim como as famílias de segunda união, assim como, todas as grandes dificuldades, né, que hoje a instituição família enfrenta, né? Então, se a gente dissesse assim, qual é o grande impacto? O grande impacto é que, através disso, né, por exemplo, o Papa e os bispos, eles acabam trazendo para a discussão um grande número de pessoas, acabam conhecendo melhor a realidade das pessoas e também escutando a inspiração do Espírito Santo, que fala através do povo fiel, né, que também fala através do sensus fidelium, né, o senso dos fiéis. Acho que aqui é interessante quando o Padre Gustavo traz, né, que o Espírito Santo, a voz do Espírito ressoa também no que vai sendo construído com as pessoas. O instrumento de trabalho do sínodo, esse que nós vamos viver agora no mês de outubro, a primeira assembleia e o ano que vem a segunda,
ele propõe algo que não é novo, não é inventar a roda, mas se chama é um processo que nós até já falamos aqui no Razões da Fé, com o padre Leonardo, nosso coordenador de pastoral, e também com o Lucas Dalzotto, que faz parte do Conselho de Leigos da Diocese, que coordenou a parte da escuta aqui na Diocese. Então, nós falávamos sobre o que é este diálogo no Espírito. Podermos juntos invocar a presença e as luzes do Espírito Santo, para que depois a gente possa garantir a palavra de todos e também a escuta de todos, né? Para que aí a gente possa, mesmo nas tensões, poder escutar onde o Espírito fala. Padre Gustavo, quais as principais dificuldades de a gente também, enquanto igreja, saber escutar, né? Porque o sínodo, ele pressupõe escuta, ele pressupõe a gente se desafiar a empreender um processo diferente. E muitas vezes isso, mesmo na parte estrutural da igreja, é um pouco difícil. Qual que é o desafio maior? Bom, eu vou destacar talvez um desafio, que é um desafio muito próprio da cultura do nosso tempo, que hoje, quando a gente fala em pós-verdade, tem toda uma série de conceitos relacionados a isso. Nós temos que recordar que a maior parte das pessoas acaba vivendo na sua bolha, né? Então, por exemplo, eu sou padre, eu vivo na bolha dos meus conhecimentos de padre, da minha vivência, mais ou menos com as pessoas que estão no meu grupo ou na minha paróquia. E essa realidade, em termos de teoria do conhecimento, ela é muito desafiadora para nós, né? Porque como é que a gente vai fazer com que pessoas totalmente diferentes saiam dos seus campos do seu lugar de conforto e vão dialogar com algo totalmente diferente, que às vezes impacta, né? Então, essa é uma dificuldade cultural, né? A gente tem que observar que o nosso tempo ele não está tão propício para diálogos no geral. A gente observa isso, né, na política, na economia, em todos os campos, né, que a gente vê a pós-verdade. Em segundo lugar, para fazer uma escuta, de fato, eu acho que isso que tu falaste do diálogo no Espírito, ele é muito importante. Por quê? Porque, né, Felipe, nós como igreja, nós não somos um parlamento. Nós não somos assim uma ONG ou, sei lá, uma associação de bairros, né? Então, efetivamente, nós somos uma realidade visível, mas também espiritual. Então, se a gente tira a espiritualidade do processo, nós nunca vamos conseguir dar os passos necessários, né? Porque aí nós vamos estar fora daquilo que compete, né, a nós, né, ser igreja. Então, é claro que a espiritualidade, ela é vivida na prática, ela é vivida no dia a dia, ela é vivida na oração, na leitura bíblica, na piedade popular, na oração pessoal, na participação comunitária, mas essa escuta no Espírito, no fundo, ela pressupõe isso, né, que nós nunca percamos de vista o que é a igreja enquanto realidade real, visível, estruturada, concreta, mas também que necessita escutar a voz do Espírito que transcende a tudo isso, né? E por isso, assim, quando a gente se dá por conta de que o Espírito transcende, eu sei que ele vai transcender as minhas experiências e expectativas, as tuas, as de todos, e nós começamos a fazer um processo em que todos, mesmo aqueles que podem parecer dissidentes, eles vão ter uma palavra, né? Porque também o Espírito fala através de todos, né? Então é por isso que é importante a gente poder escutar. E é claro, escutar é doloroso, né? Em certo sentido, porque pressupõe que se eu estou numa zona de conforto, eu tenho que sair da minha zona de conforto e tentar compreender o outro da forma como ele é, sem eu querer convertê-lo aos meus desejos, né?
Esse e às vezes é um risco. É um risco que a gente quer justamente não respeitar as liberdades também. Sim. E ao mesmo tempo a gente quer que alguém que é da pastoral da criança tenha que se tornar alguém do Opus Dei, ou tenha que se tornar alguém da renovação carismática, ou alguém da renovação carismática tenha que se tornar alguém, né, que tenha alguma outra linha de trabalho ou de pensamento. E justamente o sínodo ele vem para abordar isso, a riqueza que nós temos dentro da nossa igreja, né? O que nós temos de riqueza, da importância desse respeito, desse diálogo, e de que ninguém precisa ser igual ao outro, mas que um vai, justamente neste processo, a gente vai juntos, nas diferenças, também ouvindo a voz do Espírito. Talvez algo que a gente tem que se acostumar mais, né, é entender que existe toda essa pluralidade dentro da igreja e que ela precisa ser respeitada porque ela vem por exemplo, de experiências de fé, e que no fundo o maior desafio é fazer com que essas experiências elas confluam, né, elas se empoderem e não se combatam, né? Porque, por exemplo, assim, eu não posso dizer que uma pessoa que fez uma profunda experiência de Deus servindo as pessoas numa pastoral como a pastoral da criança que tu falas, que ela não tenha uma experiência de fé assim como outras que fizeram através do batismo no Espírito, de uma experiência da inovação carismática, né? Só para dar esses exemplos, né? Então, no fundo, essa multiplicidade, né, dos carismas e tal, ela tem que ser respeitada de princípio, e depois tem que ser encaminhado para fazer um processo conjunto, que obviamente não é simples, né? Talvez. Quanto mais complexo, né, quanto mais complexa a realidade, também mais complexo o diálogo, né? E eu acho que nesse sentido, Francisco ele é um profeta do nosso tempo ao convocar um sínodo sobre a sinodalidade, quando ele vai dizer, olha, vamos escutar inclusive quem não faz parte da igreja. Isso. Né? Todo um processo que envolveu você escutar a imprensa, você escutar os pobres, inclusive as pessoas que estão encarceradas, então, as pessoas em situação de rua. Então, quem está no meio da nossa igreja, no seio da igreja, vivendo uma espiritualidade, vivendo também as estruturas de organização mesmo da igreja, e quem sequer, às vezes, sabe de tudo que se faz na igreja, de todo o trabalho feito pela Igreja Católica. Mas são olhares complementares, né? Tanto o olhar de quem olha desde dentro, com toda a labuta, com toda a dedicação, como o olhar de quem vê de fora, que às vezes também, eu acho que o Papa Francisco ele acerta no sentido de que nós precisamos estar abertos ao feedback daqueles que não creem, daqueles que crendo não participam, e daqueles que às vezes não sentem parte, né, por um motivo ou outro, né, são diversos os elementos que levam a pessoa a não crer, né, ou não participar. Então, o Papa Francisco está dizendo assim, olha, acho que tem algo importante para a gente escutar desde os que estão, entre aspas, de fora, né? Perfeito. E assim a gente vai concluindo esse primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça,
que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. SEAR Aparelhos Auditivos, porque a sua audição merece o melhor cuidado. Ligue 54 99974 1957 e agende a sua avaliação. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Com a expertise da fonoaudióloga Lea Trave, garantimos a você a melhor experiência auditiva. Recupere o prazer de ouvir com conforto e precisão. Agende sua consulta hoje mesmo. SEAR Aparelhos Auditivos, porque sua audição merece o melhor cuidado. Ligue agora para o fone 54 99974 1957 e agende sua avaliação. SEAR Aparelhos Auditivos, Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha.
Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nós hoje estamos tratando sobre o processo sinodal que a Igreja está vivendo desde 2021. Por isso, o nosso tema de hoje, por uma Igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Nosso convidado de hoje é o Padre Gustavo Predebon, que atua na paróquia Santa Catarina, em Caxias do Sul, e também como assessor do setor juventude da nossa diocese. E a minha abordagem agora desse segundo bloco, ela vai para um passo anterior ainda ao processo sinodal que a gente está vivendo desde 2021, que o Papa deflagrou, né, iniciou ele no meio da pandemia, né, em todo o processo de pandemia que a gente estava vivendo, mas que foi ainda nos anos de 2017 e 2018, que foi o Sínodo para a Juventude, que a gente pode dizer que o grande embrião dessa escuta que levou em conta todas as dioceses do Brasil, nesse processo que a gente está vivendo, começou lá no Sínodo de 2018, que foi realizado o Sínodo da Juventude, mas ainda no ano anterior, em 2017, quando o Vaticano abriu uma grande escuta para ouvir os jovens do mundo inteiro. Abriu lá no seu site, e aí cada conferência episcopal organizou, né, da sua forma, com a sua melhor realidade, uma grande escuta. E o Papa, antes, né, depois de reunir abrir todo o período de respostas e tudo, todas as respostas foram reunidas também por uma comissão, né, da própria Secretaria do Sínodo em Roma, e o Papa convoca uma reunião pré-sinodal para aprovar o instrumento de trabalho, né, o Instrumentum Laboris. E é algo que o Papa convoca jovens de todo o mundo, do nosso país foram 10 jovens na época, em março de 2018, um jovem aqui do Rio Grande do Sul, Davi Rodrigues, da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Passo Fundo, ele foi representando a Pastoral da Juventude. E o que acontece? O Davi também veio até a nossa diocese e depois contou também para os jovens um pouco como funcionou. Ele diz que nessa reunião pré-sinodal, junto com os bispos, o próprio Papa, quando algum cardeal ou alguém ia na tribuna e tratava sobre os aspectos do texto do Instrumentum Laboris, que estava pronto praticamente, se ouviam muitas vaias dos jovens, ou seja, grande parte do documento que já estava pré-pronto teve que ser refeito, porque a realidade dos jovens teve que ser levada em consideração, também porque os jovens estavam aí. Padre Gustavo, depois de todo esse processo do sínodo, também saiu uma exortação apostólica que o Papa Francisco publicou, que ela é um norte para todo o nosso trabalho de pastoral vocacional e, ao mesmo tempo, de evangelização da juventude, que se chama Cristo Vive, né? Christus Vivit. O que todo o processo pode nos ajudar, todo esse processo feito com a Christus Vivit,
pode nos ajudar a entender o que Francisco quer para a igreja? Olha, neste relato que tu fez do processo, eu gostaria de fazer um paralelo que é muito importante, porque se foi possível, né, os jovens fazerem isto, a gente deve recordar que lá no Concílio Vaticano II, quando o Papa João XXIII chamou o concílio, chamou, né, os bispos do mundo inteiro para realizar o concílio, né, de uma maneira assim muito surpreendente, houve uma coisa semelhante, porque naquela época a Cúria Romana ela já tinha o concílio pronto, entre aspas, então só ia chamar os bispos para, entre aspas, aprovar, de uma maneira bem pouco, né, representativa, assim, né? Só que o que foi a grande reclamação dos bispos foi que, né, a Cúria Romana, que não conhecia a realidade de todo mundo, né, vamos lembrar que o Concílio Vaticano II trouxe aproximadamente 2.500 padres sinodais, né, para as discussões. Então, os bispos fizeram a mesma coisa que os jovens fizeram agora no Sínodo da Juventude. Eles disseram assim, não, isso aqui não nos representa, isso aqui não fala da nossa realidade. E a gente sabe o quanto o Concílio Vaticano II foi também uma luz para as nossas, enfim, para a nossa igreja, né, o quanto ela avançou. Tu disseste dos jovens, né, e de todo esse processo, o que é importante, né, recordando a palavra do Papa Francisco, a realidade é maior do que as ideias. Então não adianta um cardeal, um bispo, né, ou alguém lá da Secretaria do Sínodo chegar e dizer assim, não, a juventude é assim, assado, tem que ver isto e aquilo. Se não faz o processo de escuta, de conhecer realmente como são e como vivem os jovens no dia de hoje, né, no hoje da história, como é que a igreja vai ter uma palavra sobre a vida dos jovens? É claro que nós, com a experiência, com uma série de coisas que nós também temos como instituição, nós podemos dar caminhos, né? Mas é importante fazer esse trabalho de escuta, senão a gente vai estar botando muita coisa para fora. E aí, quando a gente lê a Christus Vivit, que é o documento que o Papa Francisco escreveu depois, nós vamos perceber que está permeado de uma grande escuta, né, de grandes valores e de grandes direcionamentos que só puderam acontecer, né, porque os jovens também pediram para serem escutados, pediram para eles serem escutados antes de as ideias simplesmente estarem postas, né? Perfeito. Depois, Francisco... E veja assim, Felipe, só para complementar, né? Isso é magistério. Isso é o magistério da igreja, que a gente chama, né, na teologia. É o que é a palavra, né, de fé sobre a realidade, mas de uma realidade que é ouvida, que é escutada, né, que assim é percebida, né, na sua complexidade, né. No programa da semana passada, nós recebemos aqui o padre Leonardo Dalosto e o Gabriel Frigo, e a gente refletia sobre os 10 anos de pontificado de Francisco. E o padre Leonardo trouxe algo que é algo bem sintomático, né, que aparece muito no pontificado de Francisco e que faz todo sentido para este processo sinodal que a gente está vivendo, que fez todo sentido lá para 2017, 2018, quando se realizou todo o processo do Sínodo da Juventude e também no Sínodo da Amazônia, onde a igreja precisou também se movimentar daquele próprio período do conselho, do Sínodo, visto muitas revoltas, protestos, coisas que aconteceram naquele tempo. A igreja e o Papa muito firme, muito forte, mas com a mesma também misericórdia. Algo que Francisco, que vale muito para Francisco é: o tempo é maior do que o espaço. Isso. Né? O tempo maior do que o espaço. O processo vale mais do que um documento final ou do que a lei pura e simplesmente. Então,
é surpreendente que ele convoque um sínodo para falar sobre a sinodalidade e provocando uma escuta para o mundo inteiro, né? Olha, eu acho que é surpreendente que talvez ele tenha toda essa coragem, né, de se botar na escuta, porque toda vez que a gente vai escutar os outros, nós corremos muitas vezes o risco de escutar coisas que nós não queremos, né? Ou que nós não achamos, né? Então, esse processo de escuta, ele fortalece, em certo sentido, a igreja em alguns pontos que está caminhando bem e nos faz refletir sobre outros, né? E acho que isso que tu falas, Felipe, sobre o sino da Amazônia, o Papa, ele acabou fazendo com que se refletisse, né, a nível mundial sobre uma realidade, né, claro, em comunhão com aquilo que ele já tinha escrito, né, na Laudato Si, mas ele faz com que se reflita sobre uma realidade muito complexa que é a igreja presente na Amazônia. Uma pelas dificuldades pastorais, assim, de atendimento das pessoas naquela região, falta de ministros ordenados, falta de estruturas de igreja. Por outro lado, as dificuldades a nível socioeconômico, né, de país, de condução, né, tudo isso. Então, de uma certa maneira, o Papa pegou uma realidade muito complexa, mas que estava também na periferia das discussões teológicas e coloca no centro. E o documento que sai após isso também, ele é fruto não de uma teoria pronta, né, anterior, mas é fruto dessa escuta. Então, o Papa Francisco insiste muito em que o tempo ele pode trazer mais contribuições do que o imediatismo, né, de querermos resolver tudo num determinado momento ou simplesmente de cima para baixo, né? Assim como a realidade é maior do que as ideias, do que são as ideias, o tempo também é maior do que o espaço. Então o Papa, ele gosta dessas pequenas frases, mas que expressam muito do seu pontificado. No fundo, ele quer dizer assim, que também para resolver os problemas doutrinais, né, os problemas que não só doutrinais, que envolvem a doutrina e que envolvem a igreja, nós precisamos de mais tempo do que assim, achar que uma reunião vai dar conta de tudo, né? Perfeito. E aqui eu estou recordando o folder que a nossa diocese preparou para o sínodo, para esse processo de escuta que o Papa Francisco convocou para o ano, né? Ele iniciou todo esse processo no ano de 2021, né? Dentro, né, de uma realidade de pandemia em que, né, não se sabia muito como ia funcionar. E vamos recontar um pouquinho de como foi esse processo. Ele convoca o sínodo para ser aberto em Roma no dia 10 de outubro daquele ano e em todas as outras dioceses do mundo no domingo, no final de semana seguinte, 16 e 17 de outubro. Nós tivemos a abertura aqui no Santuário de Caravaggio no dia 17 de outubro de 2021. E foi depois, na sequência, um processo vivido em todas as regiões de pastoral, com catequistas, com ministros, com as lideranças, com os padres religiosos, com grupos, com pastorais, com movimentos, com as pessoas em situação de rua, isso, com a própria imprensa, né, a comunicação, justamente para ouvir. E aqui eu vou recordar o que o Papa nos propunha como perguntas, né? Como perguntas. Este sínodo coloca a seguinte questão fundamental. Uma igreja sinodal, ao anunciar o evangelho, caminha junto. Como é que este caminho junto está acontecendo na nossa igreja local? Que passos é que o Espírito nos convida a dar para crescermos no nosso caminhar juntos? Então primeiro uma análise, mas também uma provocação, né? E nós fizemos esse processo de escuta
que rendeu mais de 7.000 respostas na época, de diversos grupos, diversos espaços, como a gente falava. E representando muitas realidades diferentes da própria diocese, né? Da nossa própria realidade, né? Acho que é uma coisa que é válido nisso tudo que tu falas, é que a igreja de Caxias do Sul, ela é diferente da igreja de outros lugares, mas dentro da nossa igreja nós já temos uma realidade muito plural, né? E ela precisa ser, essa pluralidade precisa ser escutada, né? Sim, nós temos as realidades. Imagina, nós temos 7 regiões de pastoral na diocese. Temos o espaço de grande centro urbano, que é a própria cidade de Caxias, mas tem essa realidade de Bento Gonçalves, Farroupilha aqui, que são cidades que têm uma boa conurbação e estão conectadas entre si. Mas nós temos a realidade do campo, São Francisco de Paula, Cambará, Jaquirana, grandes distâncias. Temos o vicariato de Nova Prata, também com que teve a grande presença de várias etnias que foram formando aqueles povos, os poloneses, os italianos, os alemães, e a gente foi percebendo as riquezas. 7.000 respostas, e coisas que foram aparecendo assim agora, que foram aparecendo naquele processo. A necessidade de escutar mais os leigos, a necessidade de termos as mulheres nos espaços de decisão, a necessidade de nós olharmos as nossas comunidades, igreja, como espaços de oração e que continuam aparecendo nas nossas atividades diocesanas, mas que a gente pudesse ter esses espaços de oração que pudessem abrir além dos finais de semana que tem missa, mas abrir nos próprios finais de semana que não tem missa para a oração comunitária. Nós percebíamos a realidade também social também com bastante disparidade, onde temos também a dificuldade da distribuição de renda. Então tudo isso foi ouvido, foi percebido e foi compilado num resultado, numa síntese de 10 páginas. Trabalho heróico, né, da comissão, né? Isso tem que ser recordado, assim, é muito trabalhoso, né? Por isso que a escuta, ela, como processo, ela é muito importante, né? Embora ela dá muito trabalho, né? Porque eu imagino toda a comissão que teve que ter um empenho muito grande, né? Para elaborar essas perguntas, né? Enviar, recolher, sintetizar, ser fiel, né? Àquilo que as pessoas disseram. Esse processo, ele foi que bom que tu recordaste a equipe, ele foi capitaneado pelo Conselho de Leigos da Diocese. A coordenação de pastoral, à época, designou para o Conselho de Leigos fazer essa escuta e foi muito bem dinamizada. Nós tivemos o grande desafio que foi o período, né? Porque quando nós recebemos também o cronograma e tudo, se tinha em mente o calendário europeu, que para as suas atividades a partir de julho retoma em setembro. E ali no fim do ano mantém as suas atividades. Nós, no hemisfério sul e sobretudo no Brasil, nós paramos em dezembro e voltamos no fim de fevereiro, né? Então, todo o processo de escuta ficou um pouco mais dificultado, mas ele aconteceu muito bem, né? Nós fizemos um primeiro tempo de escuta de outubro a dezembro. Na véspera do Natal, nós publicamos a síntese prévia. Essa equipe se reuniu no início de dezembro e fez a primeira síntese. Depois, abriu-se de janeiro até maio um período para ver o que estava na síntese prévia e reforçar e trazer novos elementos. E foram trazidas outras contribuições que foram ainda acrescidas, e esse documento no mês de maio foi enviado para a CNBB, que depois fez o encaminhamento para o CELAM, né, a conferência, o Conselho Episcopal Latino-Americano, depois de, claro, fazer a síntese de todas as conferências episcopais, depois envia para Roma. Roma ainda, o Papa, certamente ainda com algumas dúvidas de processo, reencaminha mais 2 perguntas, o Conselho de Leigos novamente trabalha, reencaminha, e assim sai o Instrumentum Laboris,
que é uma riqueza tão grande, que está ali à disposição também nas redes sociais. Isso. Eu acho que esse detalhe é importante, né? Porque as escutas também são condensadas por grandes regiões, né? Por exemplo, assim, uma coisa é escutar, então, as respostas da Diocese de Caxias do Sul, depois da Diocese de Caxias do Sul no contexto do Brasil, né? E o Brasil no contexto da América Latina, que no fundo é um dos grandes blocos, né, de cultura própria. A nossa América Latina, por exemplo, é muito diferente da América do Norte, da Europa, né? São contextos bem específicos da própria África, da Ásia. Então, todas essas grandes regiões do planeta, elas foram escutadas nas suas especificidades, né? E compiladas, é claro, né, nas suas especificidades. Mas é importante que a nível de história da igreja, vamos dizer assim, o Papa consegue realizar algo que é dar um passo no sentido da igreja ser verdadeiramente católica no sentido de universal. Porque quando ela consegue fazer a escuta dos 5 continentes, né, das realidades que vêm da África, né, toda a complexidade de pobreza, guerras civis, etc., colonialismo, da Ásia, né, com a multiplicidade de religiões, onde o catolicismo ainda é minoria, etc., né, com a Europa, com o secularismo muito forte, né, e com uma longa história de igreja e muitas coisas impregnadas, com a América do Norte. Então, tudo isso... A América Latina com a sua teologia mais enculturada. Isso que é muito diferente, né, digamos assim, daquela teologia mais acadêmica, assim, dos europeus, né? Então, tudo isso faz com que a igreja como tal, ela dê um passo no sentido de ser uma igreja realmente católica. E é o que o instrumento Labores ele traz várias vezes ao longo das suas páginas, e é um documento muito fácil de ler. E deixamos a dica, né? Busque lá no site da Diocese de Caxias também, o documento está lá em PDF. É só baixar para fazer a leitura. Ele vai recordar várias vezes nas suas páginas sobre o termo catolicidade, ou seja, ele vai trazer de volta, todo esse processo traz de volta a catolicidade da igreja. Isso aí, resgata uma nota essencial da igreja, né? Que é ser universal. E assim a gente vai concluir o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé. Fique conosco, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra
Cooperativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias.
Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Hoje, tratando sobre o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. E nós temos aqui o Padre Gustavo Predebon, que é assessor do setor Juventude da nossa Diocese e trabalha na paróquia Santa Catarina, em Caxias. Padre Gustavo, o que nós, enquanto Diocese de Caxias do Sul, temos a aprender com este processo sinodal e como é que a gente pode colaborar com a sinodalidade nas nossas comunidades e paróquias? Olha, eu acho que as duas perguntas se complementam, porque no fundo o que eu estou percebendo, assim, o processo sinodal, ele da Igreja Universal como um todo, ele veio dar uma força para aquilo que nós já fazíamos, né, como tu bem lembraste, e que talvez, por vezes, se foi deixando de lado, foi visto como não importante, que é o fato de a gente valorizar os diversos conselhos e as instâncias de participação que a gente já tem, por exemplo, em cada comunidade, em cada paróquia, nas regiões pastorais, né, na diocese como um todo. Por quê? Porque através disso nós fazemos com que o processo de evangelização, que deve guiar a igreja no Brasil, ele vá acontecendo de uma forma com que todos deem as mãos para caminhar juntos, né? E isso, eu creio que o Papa Francisco ele vai empoderar, ele nos empodera para dizer assim, olha gente, o caminho é que a gente possa fortalecer essa caminhada comunitária, é que a gente possa fortalecer esta reunião de diversas pessoas, né? Então padres religiosos, leigos, né? Que a gente fortaleça este caminhar juntos para chegar aonde também a igreja precisa chegar, né? Sem deixar de ser igreja e sem deixar de estar inserida neste mundo. Eu acho que esses são dois movimentos bem importantes. Sem deixar de ser igreja e sem deixar de estar profundamente inserida. Quando a gente fala, né, de todo esse processo sinodal que acontece, que aconteceu e que vai acontecer nessas assembleias, e quando a gente recorda que para Francisco o tempo é maior do que o espaço, e ao mesmo tempo que ele vai dizer que o processo vale mais do que algum documento que saia lá no final de tudo isso. Eu acho que o Papa, né, para dizer assim, em palavras mais sintéticas, ele quer chamar a atenção de que nós não precisamos apenas chegar em determinado lugar, nós precisamos fazer este caminho conjuntamente. Então nós não é só dizer assim, não, nós temos que ser assim, assim, assado, mas nós temos que todos fazer um caminho de conjunto. Por isso que talvez vale mais o processo do que o resultado final, né? Porque se as pessoas não fazem um processo juntos, aí elas não se sentem parte. Para fazer um pequeno paralelo também, é muito diferente quando a gente chega numa paróquia, e eu como padre passei em algumas, em que nós vemos de um lado uma paróquia que caminha só pelas ideias do pároco, de um lugar que, por exemplo, tem conselhos que se unem com frequência, e que nesses conselhos as dificuldades são levantadas, as alternativas são levantadas, né? Então a gente vê com muita clareza que o processo que tenta englobar todos, ele é mais dispendioso, ele é mais trabalhoso, mas ele gera um clima diferente na paróquia. Porque se gerar um clima diferente significa que nós acabamos dando espaço
para que, né, as pessoas possam se sentir parte e também colaborar, né, com a paróquia. E se sentir respeitadas. Eu acho que esse é o X da questão, né? Nós vivemos um tempo, e no Brasil a gente está vivendo isso muito forte, né, das polarizações, e que muitas vezes a gente não sabe escutar e não sabe respeitar a opinião do outro e a postura do outro. E o processo sinodal também vem nos mostrar que, mesmo nos nossos conselhos comunitários e paroquiais, é necessário saber escutar, né? Sem expor ninguém, sem agir com certa ironia, com aquilo que também muitas vezes é nosso humano mesmo, mas de saber garantir a todos o direito da fala e o direito da escuta, com respeito. Isso. Porque, no fundo, né, eu creio que está em jogo, né, Felipe, o fato de que nós precisamos cada vez mais de cristãos adultos e maduros. Sejam eles padres, sejam eles leigos, sejam eles missionários, né, sejam eles pastoralistas, enfim, o que for, né? Nós precisamos, e a igreja precisa de pessoas que com maturidade saibam ouvir falar, sustentar sustentar também alguma tensão, né? Porque quando a gente olha ambientes maduros em outras partes, não deixam de ter uma dose de conflito, né? Eles continuam tendo conflitos, continuam tendo divergências, mas eles sabem fazer com que mesmo com as divergências os processos continuem, né? Isso é para uma empresa, isso é para uma família, isso é para a escola, né? Para todos os ambientes onde se está. Porque aí talvez se coloca na frente de tudo mais do que os objetivos muitas vezes pessoais e as ideias pessoais, o que é comum da missão. Isso. Que as empresas têm, né, a missão, visão e valores, sim, né? Sim, nossa igreja tem a sua grande missão, que é evangelizar, né? Evangelizar é levar o evangelho de Jesus Cristo a todos os recantos do mundo e da nossa diocese e aos recantos das nossas ruas. E aí, por isso que quando se faz um processo em que todos são escutados e são respeitados, você consegue formar um bloco de unidade, vamos dizer claro, dessa forma, né? Com certeza. A igreja sempre vai ter as suas, internamente, ela sempre vai ter as suas dificuldades, ela vai ter as suas tensões, como a gente falava antes, e o próprio instrumento Labores vai nos dizer que é necessário também respeitar as tensões, porque nas tensões Deus nos fala também. Isso, porque a tentação talvez é simplesmente eliminar a tensão e achar que sem tensões nós vivemos em paz, né? Uma espécie de uma paz forçada, né? Mas talvez o melhor é ver aquilo que pode surgir a partir dali, né? Claro, por isso que eu digo assim, o importante para a gente poder caminhar é que as pessoas que se colocam nessa caminhada tenham um grau de maturidade, de fé muito grande, né? Porque daí, a partir daí, a gente consegue escutar o diferente, a gente consegue relevar. Não há melindres. Não há melindres, né? A gente consegue, de fato, dizer assim, nós podemos divergir, mas todos somos parte da mesma grande comunidade, né? Da mesma grande família. Então, esse passo ele é muito importante, né? A gente precisa, talvez, aprender um caminho, né? Isso eu digo para todos nós, que é esse caminho de uma maturidade no sentido de escutar e ser escutado. De não querer resolver todos os meus desejos hoje, né? Mas escutar o que são necessidades verdadeiras da igreja e do mundo, né? E colocar o objetivo comum à frente de tudo e não as nossas próprias vontades. Isso. E aí... Isso é especialmente difícil no nosso tempo, que confunde muito desejo e necessidade, né? A gente precisa se policiar muito, né, para saber assim o que
que é de fato desejo, né? O que é de fato necessidade premente, assim. Algo que tem aparecido muito, e até a gente já pincelou aqui, o Padre Gustavo falou, né, da importância de onde existem conselhos nas paróquias e comunidades, né? Fortalecer. E algo que aparece bastante nos nossos encontros de conselho diocesano, de pastoral, também levando em conta esse processo de sínodo que a gente está vivendo, é fortalecer os conselhos comunitários e paroquiais de pastoral. Será que nas nossas comunidades, como é que está essas instâncias? Como é que essas instâncias funcionam? São espaços só de comunicação, onde a gente vai lá para passar a agenda da semana ou do mês da paróquia, ou para preparar a festa do padroeiro? Ou ele é um espaço também formativo e ao mesmo tempo de escuta para tomar as decisões que cabem à vida da paróquia? E aqui um dado interessante, e que se a gente for olhar o nosso regimento das comunidades de igreja, das nossas paróquias e comunidades, tem algo interessante. As equipes administrativas / conselhos econômicos das paróquias, eles estão abaixo do conselho de pastoral. Muitas vezes nós invertemos. Em nome do dinheiro, muitas vezes nós invertemos. A gente troca de lugar as coisas. A gente coloca a pastoral abaixo da economia, né? E é o contrário que deve funcionar. Quem está a serviço da economia, do economato nas paróquias e comunidades, deve estar a serviço da pastoral, da organização e de todo esse processo que deve acontecer nas nossas paróquias e comunidades. Isso é bem, bem importante, né, Felipe? Porque também, como para nós, nossa realidade brasileira, a economia, o dinheiro é uma preocupação diária, assim, é algo que a gente não tem, né? Nós não somos assim uma nação que tem dinheiro sobrando para tudo, né? Nós acabamos invertendo e às vezes nos preocupando só com o resultado financeiro. Então, uma festa de comunidade que tem a principal função de unir as pessoas através do padroeiro, através de um dia especial, ela acaba se tornando, né, só uma festa em vista do lucro, porque precisamos cuidar do salão, precisamos cuidar de uma estrutura física e tal. Isso a gente precisaria talvez converter um pouco a nossa mentalidade, né? E ter mais, sem perder esses espaços que de fato a comunidade busca, né, para se sustentar, né, materialmente falando, que a gente pudesse implementar mais coisas em vista da participação, do prazer de estar juntos, do prazer de reunir a comunidade, né, atividades, festas assim que façam as pessoas terem o prazer de se encontrar, né? E agora na volta da pandemia seria mais do que necessário a gente ter de novo esse prazer de se encontrar como comunidades, né, como pessoas, né, jantar juntos, comer, né, conversar, celebrar, como dizem os gringos, né, chacolar, né, falar da nossa vida, né? Isso é bem importante. Assim se celebra a vida, isso, né? E como isso é muito importante, que a gente possa, né, já concluindo o Razões da Fé desse domingo, e agradecendo ao Padre Gustavo pela presença neste nosso bate-papo, acho que é bem importante a gente pontuar que é na comunidade que a gente forma vocações, é na comunidade que a gente forma os verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo, e é na comunidade que a gente é feliz. Isso. Porque se nós não somos felizes na comunidade onde a gente participa, ou onde a gente deveria participar, onde a gente tem uma ligação afetiva, nem nos devocionismos a gente vai conseguir. Acho que aqui é fortalecer o que o processo sinodal vai nos ajudando, é fortalecer a nossa igreja enquanto base onde estamos colocados, plantados, porque todos formamos essa igreja que é povo de Deus. Isso aí, muito bem. E assim a gente conclui o programa Razões da Fé. Um grande abraço, fiquem bem, até o próximo domingo. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou.
implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.